Salve Maria, tudo bem? Estamos começando agora a leitura número 27 do Catecismo Maior de São Pio X. Peço que você se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, e se você realmente aprova essa iniciativa, né? Esse apostolado aí acompanhando o catecismo, você deixa uma curtida no canal, porque ele será direcionado para mais pessoas, né? Pelo YouTube. Vamos iniciar nossa leitura, que será um pouquinho longa hoje, iniciando com uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Divino Espírito Santo, fonte de ciência, iluminai a minha alma e a minha inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como já dito no vídeo anterior, nós vamos iniciar agora a leitura da quarta parte acerca dos sacramentos. Dos sacramentos. Capítulo 1 dos sacramentos em geral. Primeiro parágrafo. Natureza dos sacramentos. De que trata a quarta parte da doutrina cristã? A quarta parte da doutrina cristã trata dos sacramentos. Que se entende pela palavra sacramento? Pela palavra sacramento entende-se um sinal sensível e eficaz da graça instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Por que chamais aos sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça? Chamo aos sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça, porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis, a graça divina que eles produzem na nossa alma. Explicai com um exemplo como os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça. No batismo, o ato de derramar a água sobre a cabeça da pessoa e as palavras "eu te batizo", isto é, eu te lavo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, são um sinal sensível de que o batismo opera na alma, Porque, assim como a água lava o corpo, assim a graça dada pelo batismo purifica a alma do pecado. Quantos e quais são os sacramentos? Os sacramentos são 7, a saber: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, extrema unção, ordem e matrimônio. Quantas coisas se requerem para fazer um sacramento? Para fazer um sacramento requerem-se a matéria, a forma e o ministro, que tem a intenção de fazer o que faz a Igreja. Que é a matéria dos sacramentos? A matéria dos sacramentos é a coisa sensível que se emprega para os fazer, como, por exemplo, a água natural no batismo, ou o óleo e o bálsamo na confirmação. Que é a forma nos sacramentos? A forma nos sacramentos são as palavras que se proferem para os fazer. Que é o ministro dos sacramentos? O ministro dos sacramentos é a pessoa que faz ou confere os sacramentos.
Segundo parágrafo do efeito principal dos sacramentos, que é a graça. Que é a graça? A graça de Deus é um dom interior, sobrenatural, que nos é dado sem merecimento algum da nossa parte, mas pelos merecimentos de Jesus Cristo em ordem à vida eterna. Como se divide a graça? A graça divide-se em graça santificante, que se chama também habitual, e graça atual. Que é a graça santificante? A graça santificante é um dom sobrenatural que se faz inerente à nossa alma e que nos faz justos, filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso. Quantas espécies há de graça santificante? Há duas espécies de graça santificante: graça primeira e graça segunda. Que é a graça primeira? A graça primeira é aquela pela qual o homem passa do estado de pecado mortal ao estado de justiça, de amizade com Deus. Que é a graça segunda? A graça segunda é um aumento da graça primeira. Que é a graça atual? A graça atual é um dom sobrenatural que ilumina a nossa inteligência, move e fortalece a nossa vontade, a fim de que pratiquemos o bem e evitemos o mal. Podemos nós resistir à graça de Deus? Sim, podemos resistir à graça de Deus, porque ela não destrói o nosso livre-arbítrio. Só com nossas forças podemos nós fazer alguma coisa que nos seja útil para a vida eterna? Sem o auxílio da graça de Deus, só com as nossas forças não podemos fazer nada que nos seja útil para a vida eterna. Como nos comunica Deus a graça? Deus nos comunica a graça principalmente por meio dos santos sacramentos. Além da graça santificante, conferem-nos os sacramentos alguma outra graça? Os sacramentos, além da graça santificante, conferem também a graça sacramental. Que é a graça sacramental? A graça sacramental consiste no direito que se adquire, recebendo qualquer sacramento, de ter, em tempo oportuno, as graças atuais necessárias para cumprir as obrigações que derivam do sacramento recebido. Assim, quando fomos batizados, recebemos o direito de ter as graças necessárias para viver cristamente. Dão sempre os sacramentos a graça a quem os recebe? Os sacramentos dão sempre a graça. Os sacramentos dão sempre a graça, contanto que se recebam com as disposições necessárias. Quem deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça?
foi Jesus Cristo, que por sua paixão e morte deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça. Quais são os sacramentos que conferem a primeira graça santificante? Os sacramentos que conferem a primeira graça santificante, que nos faz amigos de Deus, são dois: batismo e penitência. Como se chamam por este motivo estes dois sacramentos? Estes dois sacramentos, isto é, o batismo e a penitência, chamam-se por este motivo sacramentos de mortos, porque são instituídos principalmente para restituir a vida da graça às almas mortas pelo pecado. Quais são os sacramentos que aumentam a graça em quem a possui? Os sacramentos que aumentam a graça em quem a possui são os outros 5, isto é, a confirmação, a Eucaristia, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio, os quais conferem a graça secunda. Como se chamam, por esse motivo, estes 5 sacramentos? Estes 5 sacramentos, isto é, a confirmação, a Eucaristia, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio, chamam-se sacramentos de vivos, porque aqueles que os recebem devem estar isentos de pecado mortal, quer dizer, já vivos pela graça santificante. Que pecado comete quem recebe um sacramento de vivos, sabendo que não está em estado de graça? Quem recebe um sacramento de vivos, sabendo que não está em estado de graça, comete um grave sacrilégio. Quais são os sacramentos mais necessários para a nossa salvação? Os sacramentos mais necessários para a nossa salvação são 2, o batismo e a penitência. O batismo é necessário absolutamente para todos, e a penitência é necessária para todos aqueles que pecaram mortalmente depois do batismo. Qual é o maior de todos os sacramentos? O maior de todos os sacramentos é o sacramento da Eucaristia, porque contém não só a graça, mas também ao mesmo Jesus Cristo, autor da graça e dos sacramentos. Terceiro parágrafo. Do caráter que imprimem alguns sacramentos. Quais são os sacramentos que se podem receber uma só vez? Os sacramentos que se podem receber uma só vez são 3: o batismo, a confirmação e a ordem. Por que estes 3 sacramentos, o batismo, a confirmação e a ordem, só se podem receber uma vez? Estes 3 sacramentos, o batismo, a confirmação e a ordem, podem receber-se uma só vez porque imprimem caráter. Que é o caráter que cada um destes 3 sacramentos imprime na alma? O caráter impresso na alma, em cada um destes 3 sacramentos, é um sinal espiritual que nunca se apaga. Para que serve o caráter
que estes 3 sacramentos imprimem na alma, o caráter que estes 3 sacramentos imprimem na alma serve para nos distinguir no batismo como membros de Jesus Cristo, na confirmação como seus soldados, na ordem como seus ministros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, é uma alegria estar finalizando esta parte da leitura. Por favor, deixe a curtida no vídeo e, se possível, compartilhe com outras pessoas. Está bem? Fiquem todos com Deus. Salve Maria!